Espírito de Deus está na casa. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo de número 8. Oh, aleluia. Romanos, capítulo de número 8. Somente um versículo, versículo de número 14. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos repetir toda a igreja. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Quantos vieram nessa noite se alimentar da palavra de Deus? Então sente glorificando o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Aleluia. A palavra de Deus, oh glória. No capítulo de número 8, o apóstolo Paulo está falando a respeito da nova vida debaixo da graça de Deus, debaixo da graça oferecida pelo sacrifício do Calvário, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E debaixo dessa nova vida, nós que recebemos, nós agora não andamos segundo a concupiscência da carne, nós não andamos segundo as nossas vontades. É por essa mesma razão que ele declara no versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluia. Para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No momento em que nós aceitamos a fé, nós recebemos a mente de Cristo. No momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, aconteceu um milagre que não foi visível, aleluia, pelos olhos naturais. Aconteceu um milagre que o olho humano não pôde ver e contemplar, aleluia. Aconteceu a justificação na minha e na tua vida. O que é a justificação? A justificação é o ato de Deus nos tornar justos diante dele. Porque como diz, aleluia, no livro de Romanos, lá no capítulo de número 2, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, nós estamos aqui, nós recebemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, não foi pela minha e pela tua justiça, não foi pelas nossas ações, aleluia, mas foi pelo sacrifício de Jesus Cristo. E através desse momento de aceitação do sacrifício, Ele nos justificou, Ele nos tornou justos diante do Pai, e por essa razão nós estamos aqui nesta noite. E quando você é justificado diante de Deus, Ele inicia aqui a obra da santificação. A obra da santificação, irmãos, é o ato de Deus nos tornando santos diante da sua
presença. Agora a igreja, agora eu e você, como diz o apóstolo Pedro, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Agora nós podemos dobrar os nossos joelhos no pé da nossa cama, elevar a nossa voz ao Pai e dar graças a Ele, orar a Ele, porque não há mais um mediador entre Deus e os homens como no Antigo Testamento. Agora Jesus Cristo, homem, aleluia, por intermédio do seu sacrifício, Ele nos abriu um novo e vivo caminho para falarmos diretamente ao Pai. E é por essa razão que eu e você estamos aqui nesta noite. Você pode levantar a sua mão e dar graças a Deus por isso? Aleluia. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Entenda, o ser humano, todo ser humano, ele é formado por espírito, alma e corpo. Ou seja, o ser humano é um ser tricotômico. Aleluia! Ou seja, formado por espírito, alma e corpo. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele está junto com os discípulos, lá no Getsêmani, Jesus vai avante para orar. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, ficam um pouco mais distantes de Jesus. Jesus vai além orar, Ele ora. Passa-se um tempo, meia hora, uma hora. Jesus retorna. Quando Ele retorna, Ele vê Pedro, Tiago e João dormindo. Aí Ele diz para os discípulos: nem mesmo uma hora vocês conseguiram velar comigo. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia! O que Ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o nosso espírito, a nossa alma, ela foi justificada. Aleluia! Nós passamos pelo estágio da justificação, passamos pelo estágio da regeneração. Aleluia! E estamos no estágio da santificação, a santificação progressiva que se vai pelo longo da minha caminhada. Aleluia! E quando Jesus fala para os discípulos, o Espírito está pronto, ele se refere que Ele já operou a obra na nossa vida, na nossa alma. Mas no entanto, essa carne que você tem como casa, que a sua alma está hospedada nesse teu corpo, Ele diz que a carne é fraca. Aleluia! Olha só o que o apóstolo diz no versículo de número 9. Eu peço que você redobre a sua atenção. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele coloca aqui em questão: será mesmo se o Espírito de Deus está habitando em vocês? Aleluia! Ele continua: mas se alguém não tem
tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, ou seja, essa carne pecaminosa, aleluia, corruptível, falha, ela está morta, aleluia, a carne é fraca. Aí ele continua dizendo: mas o Espírito vive por causa da justiça. Oh glória! E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Aleluia! Ou seja, irmão, ele ressuscitará esse corpo abatido, fraco, corruptível, e nós não teremos mais o problema do pecado, a fraqueza da carne, mas o nosso corpo, ele será como o corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E ele continua: de maneira que, irmãos, somos devedores, mas não a carne. Aleluia! Para vivermos segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. É a condenação. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vocês viverão. Aleluia! Vivereis, vivereis, vivereis. Labracamanto, rebequer e andarai a sé. Aleluia! Se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, aleluia, o Espírito de Deus que habita em nós, ele sustentará, aleluia, o teu espírito vivo, oh glória, e você não terá problema em se desviar para o pecado, você não terá o problema da fraqueza da carne, porque o Espírito de Deus que habita na tua vida, ele é mais forte do que essa carne fraca, ele é mais forte do que o teu pecado, do que o desejo da tua carne, e ele vai te sustentar de pé na presença de Deus. Aleluia! Se você está entendendo, glorifique o nome do Senhor. Pois todos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia! O apóstolo João, no capítulo de número 1, no versículo de número 12, do seu evangelho, ele diz que todos quantos o receberam, aleluia, eles não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Ou seja, foi o Senhor quem te gerou, foi o Senhor quem te formou, foi o Senhor quem te escolheu, foi o Senhor que escolheu você, quando você era apenas um espermatozoide, no meio de milhões de espermatozoides, o Senhor te escolheu, e Ele te fez chegar até o óvulo, onde você penetrou, aleluia, e aí você virou um embrião, e você foi crescendo, até que você se tornou um bebê, dentro da barriga da sua mãe, aí você nasceu, a sua mãe te deu a luz, e você foi crescendo, até chegar o dia em que você se encontrou com Jesus Cristo, aleluia, e você levantou a mão, fez a sua confissão de fé, e aceitou o sacrifício do Calvário, e Ele te trouxe aqui nesta noite.
Receba nesta noite ânimo para continuar a sua jornada espiritual. Receba fôlego no Espírito, receba força espiritual para continuar prosseguindo. O Espírito Santo, ele me diz que há pessoas aqui nesta noite que estão desanimadas, que estão cabisbaixas, mas a unção do Espírito Santo que está sobre esse altar nesta noite, ela te preenche, ela te renova e ela te sustenta para você continuar caminhando. Receba renovo do Espírito de Deus. Receba renovo nesta noite do Espírito de Deus. Aleluia, Ele está na casa. Oh, aleluia. Oh, Remeque andaraiassé. Aleluia. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos criaturas. Aleluia. Nós nascemos de novo. Nós nos tornamos filhos de Deus pelo poder do sacrifício do Calvário. Aleluia. E então o Espírito de Deus, ele habita em nós. O capítulo de número 14 do Evangelho de João, o versículo de número 23, o Senhor Jesus diz que todos quanto o receberem, haverá aqui um tipo de mudança no mundo espiritual, na vida desta pessoa. Por quê? O que ocorrerá? Ele diz, quando ele está reunido com os discípulos lá no cenáculo, Judas já saiu para cometer o ato da traição, mas Jesus está dando aqui as suas últimas revelações aos discípulos. Aí Jesus diz que ele e o Pai virão para esta pessoa e habitarão no seu coração e farão nele morada. Aleluia. Ou seja, aleluia, o Senhor, ele habita no meu e no teu coração, e o Espírito Santo Consolador, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, a sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz que o filho da iniquidade não se revelará até que seja tirado da terra aquele que o detém. Quem é esse? É o Espírito Santo de Deus. Porque no momento em que a igreja for arrebatada, no momento em que a igreja ouvir o soar da trombeta, o Espírito Santo arrebatará a igreja e levará para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Ou seja, o Espírito de Deus, ele está todos os dias conosco. Oh glória! E dessa forma nós temos um privilégio que não é todo crente que sabe usar, não é todo crente que tem entendimento. Nós temos o privilégio, irmãos, de sermos guiados pelo Espírito de Deus. É por isso que o salmista Davi, no Salmo de número 23, ele declara dizendo: guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aleluia. Ou seja, ele entendeu que o Espírito Santo estava com ele todos os dias. A partir do momento da unção pelo profeta Samuel, ele entendeu que o Espírito Santo estava com ele. É por isso que o texto diz que a partir do momento da unção, o Espírito Santo do Senhor, ele se apoderou de Davi. Oh glória! Então você precisa entender que o Espírito de Deus, ele está todos os dias conosco, e você não pode viver uma vida sem entender que o Espírito
Espírito Santo é o que te conduz, é o que te guia, é o que te guarda. Aleluia. Nós estamos, irmãos, os que se inclinam para as coisas do Espírito, como diz o texto, estamos na condução do Espírito. Aleluia. Aleluia. Todo crente, ele precisa entender esse mistério. Muitas coisas na nossa vida, elas não dão certo porque nós impedimos que o Espírito nos conduza. Aleluia. Nós impedimos que o Espírito de Deus nos mostre o caminho. Uma certa vez, uma família conversou comigo, que disseram que iriam fazer uma mudança, e então eu aconselhei: olha, eu acredito que isso não é de Deus para a vida de vocês. E então esse pessoal afirmou: não, nós já decidimos, o Senhor já nos dirigiu, o Senhor já nos mostrou. E então eles foram e chegaram lá, as coisas não deram certo. Aleluia. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que quando nós colocamos a nossa vontade na frente da vontade do Espírito de Deus, as coisas não fluem, as coisas saem vãs. Aleluia. Mas quando é o Espírito de Deus que te conduz, aleluia, não tem capeta do inferno que vai atrapalhar o agir de Deus na tua vida, porque é o Espírito quem vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, derrubando as muralhas. Aleluia. É o Espírito de Deus que vai fazer você chegar no lugar certo. Aleluia. Como pastor, a gente recebe uma autoridade do Espírito. Aleluia. A gente fala não pela vontade da carne, às vezes até parece. Uma certa vez eu pregando lá no Estreito, e aí depois do culto, na verdade no outro dia, o irmão veio falar comigo. E ele chegou contando que estava com problema no casamento e uma tribulação terrível. E na pregação eu falei tudo aquilo que a esposa dele precisava, sem ao menos ele contar para mim. Aleluia. Aí ele disse que ela havia falado para ele: tu contou alguma coisa para o pastor? Porque ele está falando tudo o que a gente está passando. Aleluia. E ele disse: não, minha esposa, eu não contei nada, eu não falei nada, foi o Espírito de Deus que agiu em prol das nossas vidas. Aleluia. Então nós precisamos de entender quando é o Espírito de Deus que está falando, quando é o Espírito de Deus que está nos conduzindo e quando é a vontade da carne. E como é que eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito? Como eu sei que eu estou sendo guiado pela vontade de Deus? Aleluia. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Numa versão mais clara: e jamais satisfareis o desejo desenfreado da carne. Aleluia. Como é que eu sei que eu estou andando no Espírito? É apenas olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que são as obras da carne. Está lá no capítulo 5 do livro de Gálatas, lá que esclarece tudo. Aleluia. Quando você está
agindo com parcialidade, quando você está agindo com soberba, quando você está agindo com teu ego, quando você está agindo segundo aquilo que pede a tua carne, até mesmo o pecado da glutonaria, aleluia, a palavra de Deus está nos dizendo, nos falando, que nós estamos nos inclinando à vontade da carne, mas quando nós renunciamos à vontade do eu, quando nós renunciamos o desejo da carne, aleluia, nós ficamos suscetíveis ao agir do Espírito Santo. Você fica suscetível a ouvir a voz do Espírito de Deus, e é nesse momento que Ele vai te conduzir, é nesse momento que Ele vai te direcionar e te dará vitória. Aleluia. Mas tem um segredo: eu preciso me inclinar para as coisas do Espírito, eu preciso me inclinar para as coisas do Espírito, aleluia. Se eu me inclino para as coisas da carne, aleluia, eu fico fácil para cair no laço do diabo, aleluia. Irmão, uma coisa, o diabo, ele não possui o espírito do crente, a alma do crente. O crente, ele não fica possesso por demônios. Se alguma pessoa que se diz crente fica possesso por demônios, é porque ela ainda nunca aceitou a fé de fato. É uma pessoa que está com uma veste de cordeiro, mas ela é lobo no seu interior. Ela não se converteu de fato, aleluia, porque como eu disse no início da mensagem, nós somos formados de espírito, alma e corpo, e quando nós fomos justificados pelo poder da salvação, você foi tomado pelo Espírito de Deus, e aqui você começa a se inclinar para as coisas do Espírito. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo de número 3, no versículo de número 1 e no versículo de número 2, ele declara o seguinte, ele fala para a igreja a seguinte palavra: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, aleluia. Quando você é moldado pelo Espírito, quando você foi justificado, quando você foi salvo, você foi transformado pela renovação da tua mente, do teu entendimento, e agora você possui a mente de Cristo. Não é dinheiro que te distancia da presença, não é mulher que te distancia da presença, não é a luxúria que te distancia da presença, não é o pecado, não é o diabo, aleluia, mas você permanece firme, porque a sua mente está focada no alto, a tua mente está focada no alvo, a tua mente está focada em Cristo. Oh, aleluia! Quantos estão com a mente renovada pelo poder da palavra de Deus? Quantos estão com a mente voltada para as coisas que são de cima? Aleluia! Glorifique a Deus por um minuto, exalte o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Você não está mais preso ao pecado, Ele te libertou, aleluia, Ele te regenerou, e Ele te justificou, oh glória, aleluia, e em breve Ele nos glorificará, oh glória. Isso é tremendo, irmão. Mas quando é que nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, para as coisas da carne, perdão? As coisas da carne
são as coisas que nos distanciam da intimidade com Jesus Cristo. Foi ministrado aqui na quarta-feira: qual propósito você possui com o seu tempo? Aleluia! Qual o propósito que você possui com o seu tempo? Quanto tempo você gasta se alimentando da palavra? Quanto tempo você gasta falando com o Senhor Jesus Cristo? Oh glória! Quanto tempo você gasta se inclinando para as coisas espirituais? Nós estamos vivendo em um tempo de distração. Nós estamos vivendo em um tempo que tudo tira a nossa atenção das coisas de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 5 do livro de Efésios, no versículo de número 16, ele declara dizendo: remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Se você entrar nas configurações do teu telefone, você vai ver quanto tempo você gasta usando o seu aparelho celular durante o dia. Você vai enxergar quanto tempo você gasta, quantas horas, quantos minutos você gasta em cada aplicativo do teu telefone. E às vezes parece que nós não temos tempo para ler palavra, para orar durante o dia. Às vezes nós viemos para o culto, cantamos qualquer hino porque não tivemos tempo para preparar um hino para o culto à noite. Nós lemos qualquer palavra porque não tivemos tempo para preparar uma palavra. Aleluia! Às vezes a gente até rejeita a oportunidade porque não tivemos tempo para preparar algo. Ou seja, Jesus não é prioridade na nossa vida. Deus não é prioridade na nossa vida, porque nós não nos inclinamos para as coisas do Espírito. Estamos nos inclinando facilmente para exercer, para cumprir a vontade da carne. Mas a palavra do céu para o nosso coração nesta noite é: se incline para as coisas do Espírito, e o Espírito Santo de Deus, Ele vai te guiar na tua jornada, Ele vai te dirigir, Ele vai te conduzir, aleluia, e você vai chegar no lugar da promessa. Fique de pé nesta noite, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A presença do Senhor, ela é real neste lugar. Oh glória. O crente, irmão, não pode estar perdido. O crente não pode ficar sem saber o que fazer. Aleluia, sem saber para onde ir. Porque ele é filho de Deus. E quem é filho de Deus é dirigido pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito. O que é ser conduzido, irmão? Ser conduzido é você ter a sua mão tomada por outra pessoa e ele ir te guiando pelo caminho. Aleluia, ele ir te dirigindo, te conduzindo, te levando pelo caminho. Ou seja, você não pode ficar sem visão espiritual. Você não pode ficar perdido, porque tem alguém, Paracleto, Consolador, que Ele está cuidando de você. Ele está te dirigindo os passos e Ele vai te conduzir para onde o Senhor Jesus determinou para a tua vida. Se você pode, feche os seus olhos e coloque a tua mão sobre a tua cabeça nessa noite. Calabracamandura, Berbia Caiacé. A presença do Senhor, ela é real neste lugar. Aleluia, aleluia. Eu vou orar sobre a tua vida nesta noite.
E enquanto você está com os olhos fechados, você comece a pedir agora a direção de Deus para a tua vida. Aleluia. Comece a falar agora com o Espírito Santo. Ele é teu amigo, Ele é teu consolador, Ele está com você. Comece agora a pedir, comece a pedir em o nome de Jesus. Papai querido, aqui está a tua igreja, e como ministro teu, com a minha mão estendida, eu